número 43, de 29 de outubro de 2015, de sua autoria, que estima a receita fixa despesa do município de Orleans para o exercício 2016. Em suma, o Executivo fundamenta seu entendimento de veto no princípio constitucional da eficiência, ressaltando que as mesmas contêm vícios de inconstitucionalidade e legalidade, frisando que, se mantidas emendas, ocasionar violação da ordem jurídica vigente, resultante em prejuízo ao interesse público. Trouxe ainda consensos acerca do veto e orçamento público, fazendo ao final observação nas emendas apresentadas pelos edis, vetando-as e fazendo valer a redação original do referido projeto. Esclarece que o veto aqui discutido trata-se de veto total, pois todas as emendas apresentadas pelos vereadores foram objeto do presente. Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar que todos os prazos regimentais foram devidamente obedecidos, conforme determinam os artigos 150 e seguintes, subseção 2 do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante das razões do veto apresentado, passamos à sua análise. Proposta de emenda modificativa ao artigo 9º. Com a emenda aprovada pelo Legislativo, o artigo 9º do projeto de lei em epígrafe passou a vigorar com a seguinte redação: fica vedado o Executivo Municipal de remanejar por decreto dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou cooperações especiais, necessitando de autorização legislativa. Proposta de emendas aditivas. Número 01/2015. Abertura, rebaixamento dos morros e pavimentação asfáltica da Estrada Geral Rio Pinheiros Baixo, devendo constar na unidade 08.02 da página 4/8 da item 15.452.020, urbanização de vias, praças e obras públicas, e um subitem que vislumbre abertura, rebaixamento dos morros e pavimentação asfáltica da Estrada do Rio Pinheiros. Número 02/2015. Especificação dos recursos para aplicação no PROARTE, devendo constar na unidade orçamentária 07.1 da página 4/8 do item 13.392.0007.0.2.030, manutenção das atividades culturais, a criação de um subitem especificando o PROARTE. Número 03/2015. Construção de 3 pontes de arame, devendo constar na unidade 0802 da página 4/8 do item 15.452.0020, urbanização de vias, praças e obras públicas, um subitem que vislumbre a construção de 3 pontes de arame. Número 04/2015, pavimentação asfáltica da rua José Castanhel, devendo constar na unidade 8.02 da página 4/8 do item 15.452.0020, urbanização de vias, praças e obras públicas, um subitem que vislumbre a pavimentação asfáltica. Alega o Executivo que o referido dispositivo não tem juridicidade necessária e amparar a pretensão da emenda, alegando violar a ordem jurídica vigente e trazendo prejuízo ao interesse público. Nosso entendimento não coaduna com aquele apresentado pelo Executivo, a razão que passaremos a discorrer sobre o tema. É-se disso que a iniciativa privada do Executivo para a propositura da lei não impede as modificações introduzidas pelo Poder Legislativo por meio de emendas. Todavia, não podem acarretar aumento de despesa pública, nem alterar sem limitações de forma significativa o alcance e a substância da proposta inicial, de forma que estabelecer situações não contidas no projeto do Executivo. Reni Lopes Meirelles esclarece acerca do tema. A nosso sentir, a razão está com os que atenuam as posições extremadas para admitir que emenda dentro dos limites da proposição do Executivo. O monopólio da iniciativa não exclui por si só o poder de emenda.
A iniciativa diz respeito ao impulso criador da proposição, o que não se confunde nem afasta a possibilidade de modificações pelo Legislativo durante o processo de formação de lei, desde que não desnature a proposta inicial. A exclusividade da iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever, não anular, a discussão e votação do projeto às matérias propostas pelo Executivo. Nessa conformidade, pode o Legislativo aumentar emendas supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas que importem em aumento da despesa prevista, ressalvadas as emendas aos projetos que dispõem sobre a matéria orçamentária. Todavia, mistério se faz que tais emendas indiquem os recursos necessários a despesas, excluídas da relativa às dotações para pessoal e seus encargos e serviços das dívidas. Negar sumariamente o direito de emenda à Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei proposta pelo prefeito e que nos parece incompatível com a função legislativa que lhe é própria. Por outro lado, conceder a emenda à Câmara poder limitado de emendar a proposta de iniciativa exclusiva do prefeito seria invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo. Ocorre que os projetos de lei encaminhados pelo chefe do Poder Executivo Municipal devem ser analisados e votados pela Câmara Municipal, órgão incumbido da função legiferante, que não pode ser mero homologador das propostas. As emendas parlamentares, ora vedadas, vêm apenas adequar as propostas aos preceitos legais e ao interesse da coletividade, bem como aos princípios e objetivos fundamentais da administração pública, em especial o princípio da transparência e da eficiência. Entretanto, as modificações introduzidas pelo Poder Legislativo, neste caso, não acarreta aumento de despesa pública, nem alterou suas limitações de forma significativa, o alcance e a substância da proposta inicial, de forma a estabelecer situações não contidas no projeto executivo. Ademais, é oportuno esclarecer que os edis, quanto da apresentação das emendas aditivas, observaram cada unidade orçamentária, verificando inclusive as existências de verbas provisionadas, fazendo apenas especificações das despesas já previstas pelo projeto da lei orçamentária. Nesse sentido, leciona Petrônio Brás: o poder de apresentação de emendas de que é titular o vereador é amplo, restringido apenas à vedação de aumento de despesa nos projetos de iniciativa do prefeito municipal, exceto o orçamento anual, Manual do Assessor Jurídico do município, teoria e prática, página 695. Quando a emenda proposta que vislumbrou alterar o artigo 9 do projeto se discute, cumpre-nos mencionar que imensas discussões ocorrem acerca do tema aqui debatido, causando grande controvérsia e provocando divergentes entendimentos sobre os institutos constitucionais de transposição, remanejando a transparência entre verbas orçamentárias, sobretudo porque esse trio se difere a crédito adicional por redução de outras dotações de orçamento. Transposição, remanejamento e transferência são instrumentos da Constituição, artigo 167, item 6, inciso 6. Os critérios adicionais prevêem a lei número 4.320, de 1964, artigo 40 a 46. Do ponto de vista orçamentário, aquela trinca viabiliza mudanças nas políticas do governo, ou seja, garante modificações nas intenções originais da lei aprovada no ano anterior ao orçamento. De fato, entre as trocas orçamentárias entre os órgãos do governo e categorias de programação, em uma de outra hipótese requer a Constituição o uso de transposição do remanejamento ou da transferência. Artigo 167 são vedados. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
Para esse comando de lei maior, categoria de programação sob a ótica funcional programática só pode ser nível mais próximo de ação concreta, uma atividade, um projeto ou uma operação especial. Já em face da natureza da despesa, aquela categoria subdivide-se em corrente e capital. Coadunamos com diversos doutrinadores o entendimento e a transposição assegura mudança entre categorias programáticas de um mesmo órgão orçamentário. Ainda segundo os mesmos professores, a transferência possibilita trocas entre categorias econômicas, corrente e capital, situadas na mesma atividade, projeto ou operação especial, existentes todas, por óbvio, no mesmo órgão orçamentário. Vai daí que no âmbito de uma mesma categoria programática, atividade, projeto ou operação especial, subtrai recurso de um projeto de gasto para reforçar outro elemento de despesa. Essa troca não é transposição, remanejamento nem transferência, só podemos se viabilizar mediante um crédito adicional por desfazimento parcial ou total de outra verba. Do contrário, inexistiria na prática a modalidade prevista no artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei nº 4.320, o critério adicional financiado pela anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, visto que, como visto, sobre dita trinca constitucional, atua sobre diferenciadas categorias e, no caso, estamos nos referindo às alterações dentro de igual grupo programático. De fato, outra maneira não há para modificar o orçamento ao longo de sua execução. Ou é transposição, remanejamento, transferência de constituição ou é crédito adicional da Lei nº 4.320. Assim sendo, as mudanças dentro de uma mesma categoria existem crédito adicional que onera percentual genérico concedido na Lei Orçamentária Anual, no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, ou utilizada toda a sua margem, há de o Executivo solicitar específica permissão legislativa para a sua modificação orçamentária. Muitos ainda defendem que intercambiar elementos de gasto de uma mesma atividade, projeto ou operação especial, tal operação dispensa qualquer tipo de autorização legislativa. Entendem eles de forma incorreta que aquilo que é caso para uma transposição, um remanejamento ou uma transposição, e se, para esses três, quer a Constituição, autorização legislativa para trocas entre diferentes categorias de programação, artigo 167, inciso 6º, ao revés, a permuta numa mesma categoria afastaria a permissão legal. Equivocada tal visão, transposição, remanejamento ou transposição, qualquer um dos três municia repriorização de políticas governamentais e, por isso, modificações nas categorias de programação orçamentária, não servindo nenhum dos três para meras trocas de âmbito de um mesmo grupo de programação. Assim sendo, não há de falar de transposição, remanejamento ou transposição no corpo de uma mesma atividade, projeto ou operação especial, hipótese que cabe somente o crédito suplementar e, antes dele, a respectiva autorização legislativa, é que se vê na Constituição, no artigo 167, são vedados. Inciso 5º. A abertura do crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A Lei Orçamentária Anual pode conter autorização prévia, genérica, global para abertura de créditos adicionais suplementares, mas nunca para transposição, remanejamento e transferência, de acordo com o artigo 165, parágrafo 8º. É desse modo porque, relativamente ao orçamento anual, a Constituição proíbe em matéria estranha de previsão de receitas e gastos, disso executado somente a prévia autorização para operação de crédito e créditos suplementares. Então, são duas e somente duas as execuções ao princípio orçamentário da exclusividade. Operações de crédito e créditos suplementares, nelas não se encontram as transposições, remanejamentos e transferências. Bem por isso, afronta a Constituição a prévia licença orçamentária para abrir, por decreto executivo, qualquer um daqueles três instrumentos orçamentários. De outra parte, há de se enfatizar que a Carta Política
não solicita expressamente diploma próprio específico particular para transposições, transferências, remanejamentos, apenas demanda prévia autorização legislativa. Artigo 167 são vedados. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência do recurso de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Com efeito, se quisesse constituintes lei específica, teria-se expressamente dito, tal qual fez os seguintes trechos da Carta Política. Artigo 166, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia específica autorização legislativa. Artigo 167 são vedados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica de recursos de orçamento fiscal da regularidade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Sabemos e concordamos com o entendimento do Executivo quanto ao princípio da eficiência. No entanto, tal princípio não pode se sobrepor ao princípio da transparência, e se o projeto de lei permanecer irretocável, estar-se-á concedendo um verdadeiro cheque em branco para o chefe do Poder Executivo, o que lhe permite alterar de forma unilateral e ampliada conteúdos básicos de programação orçamentária, contrariando por simetria o artigo 167, inciso 7º da Constituição. A lei orçamentária anual, a LOA, pode conceder de forma prévia e genérica autorização para créditos adicionais amparados no superávit financeiro, excesso de arrecadação e por operação de crédito, facultando ainda específica permissão para os créditos bancados pela redução de outra verba, não aplicando-se tal entendimento para concessão genérica e ilimitada para as transposições, remanejamentos e transferências, razão que sugerimos seja o veto desprovido, não podendo o mesmo prevalecer tudo consoante as razões acima expostas. Ademais, quanto às emendas modificativas apresentadas pelos vereadores Oswaldo Cruzeiro, Christian Berger, João Tela Francisco e Pedro João Orben, é oportuno mencionar que as emendas já haviam sido igualmente apresentadas no orçamento de 2014, ocasião em que o Executivo Municipal não apresentou qualquer veto, vetando somente naquela oportunidade a emenda modificativa que dizia a respeito do artigo 9º, não fazendo qualquer menção às emendas aditivas que mencionavam as especificações das obras a serem realizadas. Assim, em específico, quanto à emenda número 02/2015, que prevê aplicação e repasse de recursos para o PROARTE, nenhum prejuízo trará para o Executivo, haja visto que todos os anos, logo em seu início, é aprovada a lei que repassa recursos financeiros àquela entidade. Desnecessário mencionar os trabalhos desenvolvidos pela dita instituição, mostrando-se conveniente prever tal repasse no orçamento, evitando-se a elaboração de lei ordinária a posteriori. Sem embargo de entendimentos contrários, razão não existe ao Executivo quanto a este veto total, estando as emendas de acordo com os termos do artigo 63, C/C do artigo 166 e parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Ponderações finais. Cabe, no entanto, ao plenário decidir se manter ou não os vetos apresentados. Ressalte-se, todavia, que para a análise dos vetos por esta Casa de Leis deve-se levar em conta o seguinte: que a sua apreciação é de competência privativa do plenário, artigo 164 do Regimento Interno, que deverá constar da pauta da ordem do dia depois das matérias em regime de urgência especial e em regime de urgência simples, artigo 164 do Regimento Interno.
que deve ser lido depois dos projetos de leis complementares e depois as de leis ordinárias existentes conforme o artigo 54, parágrafo 6º. Está sujeito a uma única discussão no artigo 54, parágrafo 4º da Lei Orgânica e depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara para que seja rejeitado. Mantido ou rejeitado o veto, deverá ser encaminhado por protocolo ao prefeito pela presidência da Câmara, conforme determina o artigo 54, parágrafos 5º e 7º da Lei Orgânica. É o parecer, Orleans, Santa Catarina, 5 de fevereiro de 2016, Fernando Cruzeiro, assessor jurídico. Era o que tinha, presidente. Só para lembrar, roteiro da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2016. Completando o pequeno expediente, passaremos para o grande expediente, conforme determina o artigo 184 do Regimento Interno. O espaço tem duração de 45 minutos. Ele é permitido aos senhores vereadores desenvolver assunto de livre escolha, sendo permitidos à parte. Vereadora Ângela Maria Felicidade. Pode aparecer. Se é só lido na hora da votação, Presidente, está incompleta a minha leitura. Tem que aparecer na comissão. Agora veio o parecer da comissão. Eu pensei que eu podia ter respirado melhor. Parecer número 4/2016. Parecer da Comissão de Redação e Legislação e Justiça referente ao veto do projeto de lei número 43, de 29 de outubro de 2015, que estima a receita fixa da despesa do município de ordem para o exercício de 2016. Reunida a comissão permanente acima mencionada no dia 18 de fevereiro de 2016, na sala de reunião das comissões desta Casa Legislativa, com a presença dos vereadores Oswaldo Cruzeta, João César Francisco, Mário Cunha e Christian Berger, onde na oportunidade foi analisada a legalidade e constitucionalidade da mensagem do veto número 004/2015, que objetiva a permanência da redação original sem qualquer alteração no projeto de lei do Executivo, de número 43, de 29 de outubro de 2015. Logo após a abertura dos trabalhos, foi indicado o vereador Oswaldo Cruzeta como relator do parecer. Inicialmente, vale lembrar que as propostas emendas do projeto de lei que tratam da LOA obedeceram todos os preceitos legais e regimentais, passando por toda a tramitação legislativa necessária. Após a tramitação, foram apresentadas algumas emendas, inclusive tais emendas são idênticas às emendas realizadas na LOA de 2014, para aplicação no ano 2015, tais qual o Executivo deixou de executar. Assim, os edis, no intuito de cumprir com sua função constitucional, objetivando a especificação de algumas obras que são de extrema necessidade, decidiram apresentar novamente as emendas ao orçamento, razão que manifesta-se pela manutenção das emendas. Cumpre esclarecer que todas as emendas propostas ao projeto de lei já foram amplamente discutidas no ano de 2014, quando da apresentação das mesmas emendas para aquele orçamento. No entanto, o Executivo Municipal, apesar de não vetá-las, não as executou. Ato contínuo, o veto aportou nessa Casa Legislativa para ser apreciado pelos pares. Com a entrada do mesmo nessa Casa, foi encaminhado no imediato ao jurídico, que emitiu seu parecer destacando ao final, após definida a fundamentação, que a Lei Orçamentária Anual, LOA, pode conceder de forma prévia e genérica autorização para créditos adicionais amparados no superávit financeiro em excesso de arrecadação e por operação de crédito, facultando ainda específica permissão para crédito limitada para essas posições.
ser legal, constitucional as emendas propostas, a comissão manifesta-se pela improcedência da mensagem do veto número 004/2015, apresentada pelo Executivo Municipal, opinando-se pela manutenção das emendas legislativas, fazendo-se a derrubada do veto. É o parecer, oriente 18 de fevereiro de 2016, os votos do relator. Com a maioria dos vereadores membros pela aprovação. Diante, com a palavra, Ângela Felipe Braga. Quem quer a palavra é o vereador Mário Campos. Vereador Rodinei Pereira. Defina a palavra. Vereador Mário Campos. Palavra, presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, diversas pessoas interessadas em alguns assuntos que eu vou tratar nessa noite, aos internautas que nos acompanham. Acredito que hoje as mídias sociais dão bastante ênfase ao que acontece na sociedade. Vou começar contemplando uma solicitação dos moradores da Coab João de Barro, onde, descumprindo uma promessa de campanha, eu esperava que pelo menos no último ano de mandato do atual governo existisse pelo menos uma drenagem decente do Rio Belo. Haviam prometido uma avenida com local para caminhada, um verdadeiro paraíso. Inclusive divulgaram plantas durante a campanha eleitoral, e agora a gente vê pela segunda vez, principalmente os moradores das primeiras casas, tendo alagamento de suas casas e providências por parte do executivo nenhum. O risco de acontecer uma tragédia de proporções elevadas naquele local é muito grande. Você vê que tem uma passagem de água por baixo da rodovia, mas já teve problema de obstrução e de represamento daquelas águas. E onde está? Nem o básico não é feito. Imagina a promessa mentirosa feita a muitas pessoas que acreditavam que existir lá sim uma área onde seria a avenida mais bonita de Orleans, segundo promessas feitas pelo atual prefeito que ganhou a eleição. E onde estão as providências? Onde está preservado o patrimônio das pessoas? Vi saírem casas lá, e pelo que eu entendo, em áreas de preservação permanente, e depois acontecem as tragédias, como aconteceu. Nós criamos aqui no município também, municipalizamos o Conselho da Defesa Civil, e no entanto não funciona contento, visto que a gente mora em uma região muito acidentada, e talvez as pessoas pensem que o que acontece de deslizamento em outras cidades não pode acontecer na nossa cidade. Pode sim, a natureza tem mudado, a precipitação de chuvas, ela tem acontecido, e onde acontece isso, terrenos que não têm suporte suficiente de drenagem ou estejam ocupados de forma irregular, vão ocasionar as tragédias, como aconteceu na última semana com o menino Otávio, que veio a óbito. Então, se existe o conselho para se cuidar disso, é mais um dos conselhos que não funciona na nossa cidade. Não adianta se convocar o conselho na hora de ir lá tirar uma pessoa soterrada, ou quando a tragédia já aconteceu. Se fala em prevenção. Aliás, o que o governo federal criou nessa política, na verdade, para evitar tragédias, principalmente as provocadas por eventos climáticos e ambientais, não está sendo cumprida em nenhum dos aspectos no nosso município e em outros municípios. E espero que a comunidade seja visitada e lhe seja pelo menos apresentado uma solução provisória, já que a avenida vai ficar para a próxima mentirada de algum político mentiroso que for tentar novamente enganar as pessoas. As contas da prefeitura vieram em parte de alguns fundos, mas até agora a obrigação de prestar contas em total descumprimento e violação flagrante da lei ainda não chegou a essa casa, e hoje é dia 22 de fevereiro de 2016. Era para estar aqui até dia 20 de janeiro de 2016. Nada ainda.
O senhor Valmor Hoffman, que ele é síndico de um prédio onde moram 27 famílias, estava indignado com a péssima qualidade da coleta de lixo de Orleans. Chegou até a falar que ia carregar e descarregar na casa de secretários. Então tem que prestar atenção, a gente paga no IPTU a taxa de lixo, existem empresas contratadas deixando os próprios garis ser uma fonte de renda que eles tinham quando, inclusive, faziam coleta seletiva, cortam refeições dessas pessoas, e o serviço que é com a qualidade, a gente vê um caminhão transitando na cidade. Se fosse meu, estaria apreendido, porque os para-choques estão caindo, as condições desse equipamento são péssimas. Uma outra coisa é que não existe treinamento adequado para alguns funcionários que ligam o compactador no centro da cidade, em frente a esse prédio. Inclusive foi motivo de reclamação por proprietários de estabelecimentos, por exemplo, que vende carne, que vende pão. Onde é que está o respeito ao cidadão? Existe um padrão para ser realizadas as coisas, e é o mínimo que o poder público pode fazer, visto que ele é que fica com o dinheiro bom da sociedade. Se gasta mal é outro problema. Uma outra questão que eu achei interessante, o prefeito dando uma entrevista na rádio, disse que a secretária Aninha, vereador Walter Arda, Aninha é o termo que ele usou, a Ana, saiu da pasta porque era muito coração mole. Enquanto o SUS preconiza a humanização dos serviços de saúde e o atendimento global, total, ao ser humano, integral, no termo certo, a gente vê um prefeito dizendo que a secretária caiu porque era muito coração mole. Por trás de uma secretária que atende as pessoas, essa obrigação de atender com carinho, deveria ter a parte técnica da prefeitura dizendo quais os programas, projetos e atividades poderiam ser implementados e que haveriam recursos para mantê-los pelo princípio da continuidade durante os 365 dias de cada ano. Mas não. Transformaram nos últimos anos a Secretaria da Saúde em um cabide de emprego, em uma desgovernança total, em uma falta de gerência. E onde que ficou o povo? Desassistido. E a gente tem que ouvir de um prefeito da cidade que tira a secretária, não por ser incompetente, não por ser uma ladra, mas por ser coração mole. Meu Deus. Esse é o município que a gente quer? Eu acho que não. O vereador Walter Orga, eu vi ela fazendo campanha para Vossa Excelência e tinha lá, Walter é 1055. Então, pelo menos, deveria dar uma satisfação para o povo. Também é de sua responsabilidade. Acredito que a nomeação dela também teve uma indicação política de Vossa Excelência. E a população quer resposta. Quer resposta, atendimento, de quando as pessoas ficam minguando em pronto atendimento, quando as pessoas ficam sofrendo, esperando atendimentos mínimos na nossa cidade. Mas 1 milhão e tantos mil, ou 16% da receita pública, ela vai embora. Chega até a trocar secretário de última hora para gastar o orçamento, raspar o tacho que tem. Daí a rede feminina fica sem atendimento. Daí fui procurado também pela Patrícia Croceta Dorigon, que é, na verdade, o nome da associação Dog Lovers de Orleans, e também pela Mirelle, que está aqui presente, pela sua situação dos cães. Existe uma ação civil pública, o Executivo fez recurso ao invés de buscar soluções, e eu falo isso com propriedade porque fui objeto de uma entrevista por um aluno do Direito da universidade, e ele perguntando para mim o que eu achava do descumprimento da lei, e eu disse, apresentei algumas alternativas, até se forem buscar na universidade, está lá a minha opinião, e dentre isso, além de cumprir a lei, de dar o atendimento aos animais, inclusive cumprindo o que determina o Ministério Público, deveria se implantar, e aqui vai minha sugestão agora na tribuna, um sistema de rastreamento desses animais. Cada proprietário deveria, através de um chip, através de alguma forma de registro, identificar cada animal ao seu dono, porque daí evitaria grande parte do problema de animais abandonados. E o município poderia regulamentar essa lei, impondo penalidades àquelas pessoas que pegam um bichinho, que não tem culpa nenhuma, e um dia vai para a praia e larga o bicho na rua para ser um problema da coletividade. Não. O animal doméstico, principalmente o cão, ele se sente, na verdade, proprietário e propriedade do dono.
Então está se mexendo com coisa que, além de ser um problema de saúde pública, é um descumprimento da lei, porque já existe por parte do Ministério Público a determinação de fornecer alimentação, de fornecer soluções para os dejetos animais, de fazer a ampliação do canil. Como que vai ser implementada essa política pública? Talvez até com a penalização de quem a descumpre. Seria um fundo de recursos que o município poderia dispor, assim como são multados os carros na rua e vira um fundo para a polícia militar, também o descumprimento da lei geraria uma penalidade que seria investido em educação e seria investido na manutenção correta desses animais. Existem soluções. A pessoa que governa o município, o país, o estado, ela tem que ter visão, ela tem que ter entendimento, ela tem que ter criatividade e ela tem que ser inovadora. Fazer feijão com arroz e sal, todo mundo faz. Fazer um prato simples e elaborado, só as pessoas competentes. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra é Cristo Mendes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente e internautas que nos acompanham. Senhor presidente, senhores vereadores, se vocês olharem no site da prefeitura e botar, pesquisar em Boca de Lobo, eu creio que deve ter 4, 5 indicações minhas que eu fiz sobre manutenção em Boca de Lobo. Nessa última semana, nós tivemos essa tragédia aqui no bairro do Alto Paraná, e no momento que estávamos fazendo atendimento, o SAMU estava fazendo atendimento, eu estava fazendo atendimento também em outra casa. Eu trouxe algumas imagens aqui. É assim também, foi pedido pelo secretário diversas vezes, deixa essa foto, aquela foto anterior, diversas vezes durante 3 anos que fosse feita a manutenção das 2 bocas de lobo. É no morro, olha como que a água caía para dentro do terreno dessa pessoa. Só não tivemos uma tragédia nessa casa, porque eu acho que Deus passou a mão lá e não deixou que morresse. Eu quero dizer que a casa que vai aparecer ali, ela vai cair, tá? Ela vai cair. A Defesa Civil retirou essas pessoas ali, a boca de lobo, essa outra boca de lobo que está olhando nas imagens. Essa casa vai cair, eu já fui lá avaliar, o barranco caiu, é muito grande. E o que fizeram agora? Agora a prefeitura foi lá, a Defesa Civil vai pagar um aluguel solidário. Social. Olha a casa como que está. Ele caiu todo o barranco. E para recuperar isso aí, essa pessoa não tem condições não vai ter condições de arrumar essa casa. A prefeitura vai arrumar quanto? Em condições. A casa ainda está de pé. Eu creio que para arrumar essa casa, eu acho que vai gastar hoje, só para fazer o muro, uns 40, 50 mil. Quem que vai pagar isso? Se é a prefeitura que vai pagar, ficava tão mais barato arrumar a boca de lobo. E ela pediu diversas vezes. E nós pedimos diversas vezes aqui nessa casa e ninguém nos escuta. O secretário Olivan perguntou, os vereadores só criticam, aponta a solução. Eu acho que eu vou apontar a solução. Demite o secretário. Ele não está fazendo o que devia fazer. Agora, o que você pode... E daí vieram falar para assinar o seguinte, a prefeitura vai dar além do aluguel, vai dar a despesa de transporte para fazer a mudança. Essa pessoa foi fazer essa mudança com outro bairro, tem 4 filhos, fica longe de tudo, e daí na hora de fazer a mudança, os fretistas disseram, não, da prefeitura eu não faço o que nós estamos devendo. E teve que pagar particular para se mudar. E o que é isso? E como que vai ficar essa casa dessa pessoa? Ela vai cair, não tem nem dúvida, é questão de tempo, mais uma chuva, porque a boca de lobo não arrumaram ainda, está lá. Vai descer a água da estrada e essa casa vai cair. Eu fico muito revoltado com isso, porque foi avisado e foi pedido. Amanhã nós vamos ter uma reunião aqui na Câmara de Vereadores referente à Associação São José, referente ao cemitério municipal. Quem tiver com dúvida referente ao cemitério municipal, a partir das 8 horas da manhã aqui na Câmara da noite, estão todos convidados. As aulas começaram hoje, no dia de hoje, da rede pública.
e as faixas de pedestres ainda estão sempre intactas. O Oswaldo Cruzeiro sempre fala aqui quais foram as obras que a Prefeitura fizeram com recurso público. Olhando na rede social hoje, na cidade de Treviso, a inauguração de uma escola para 280 alunos, com 700 mil reais com recurso público. Próprio. E aqui, várias vezes nós fizemos a pergunta qual foi a obra com recurso próprio que a Prefeitura fez e nós nunca tivemos resposta nenhuma. Infelizmente é assim. Esperamos que a Prefeitura vá o mais rápido possível nessa casa, tentar pelo menos salvá-la, porque depois que ela cair, eu não sei o que vai acontecer com as famílias. Será que vai ficar esperando com esse aluguel a vida inteira? É uma pena. Obrigado, presidente. Com a palavra, Elizabeth Menegas Baixo. Com a palavra, Elizabeth Machona. Com a palavra, Edson João Norma. Com a palavra, Antônio Dias André. Presidentes, vereadores, funcionários, assessores, imprensa escrita e falada, senhores e senhoras que não prestam nosso trabalho com suas presenças. Eu vou quase tocar no mesmo assunto que o Christian Berg tocou. Que tem momentos que o vereador, ele se esfacela. Pena que o trabalho do vereador, às vezes, não é visto, não é lembrado. E tem gente que diz, o que o vereador está fazendo? Vou lá uma vez por semana, para quê? Porque não acompanha o sofrimento que nós temos, às vezes, de bairro em bairro, de rua em rua, de casa em casa. Nós vamos, se o vereador trabalha, eu não estou avisando para todo mundo, eu estou indo lá, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Estamos cansando de pedir, estamos cansando de solicitar que se faça reparos em ruas, em bueiros, em casas, em estradas. E pior que a coisa, parece que não sei se não dão ouvidos, se não tem recursos, ou se não tem vontade. Mas o importante é que nós temos coragem de afirmar, não estão fazendo. E que onde estão fazendo, fazem uma rua, vai para a imprensa, fizemos aqui, fizemos lá, mas tem várias ruas, tem várias coisas para ser feitas. Eu tenho cansado, nesses meus 3 anos e meio aqui, falar da rua João Firmino André em Piritiba, que é lamentável, uma das piores ruas que existe lá. Não foi feito desde o primeiro dia, estou aqui falando. A rua Barão do Rio Branco. Estive na rua de Garcunha, gente, que é aquela que já foi falada aqui por várias vezes pelos senhores, e eu passo por ali todos os dias. Então, como os outros companheiros falavam, eu passava só admitia, realmente está ruim, realmente está ruim. Mas assim, agora eu vou parar, vou ficar a pé, vou olhar. Tem 5 reparações lá, 5 lá, que é uma vergonha, é a entrada da cidade. É a entrada da cidade. Ficou horrível. Tem 3 montes de lajota, que tiraram a lajota, montaram do lado, botaram um cone no meio daquele monte de lajota, que não sei para que é aquele cone. Tem gente que tem que fazer, tem caminhões indo em cima da calçada do indivíduo para defender do buraco. Isso é a entrada da nossa cidade. Então nós não estamos aqui chamando ninguém de relaxado, de vadio, de mentiroso, nada. Não estamos desqualificando ninguém, mas por favor, atendam aquilo que nós estamos solicitando, porque nós não estamos pedindo só por pedir. Nós estamos pedindo para que faça. E se não, porque somos vereadores de oposição, não faça em nosso nome. Faça em nome deles, em nome do povo, em nome de quem quer que seja, mas faça o serviço que precisa ser feito. Isso é que eu venho solicitar. Dê ouvidos ao clamor do vereador, ou senão, antes de fazer o trabalho, vá lá e comprove para ver se realmente o vereador está pedindo uma coisa correta, ou se está só iludindo fazendo média. Não é para fazer média, é para fazer a coisa acontecer. As pontes, aquelas pontes Pensa, a ponte de Santa Clara, todo mundo já pediu, o Mundão até Castor, já teve para pagar, pediram também. Então, eu acho o seguinte, como o Kiki disse, que lá no Treviso, no município de Treviso, é pequenininho, por glória nossa, nosso amigo Juca do PMDB, é o prefeito lá, digo uma coisa para vocês, não é por isso, mas se um município daquele tamanho faz uma escola, como o vereador Kiki falou, gastando 700 mil reais de recursos próprios, por
Por que a Olias não faz alguma coisa por recurso próprio e mostra para nós, fizemos isso, fizemos aquilo? Sempre pensei da seguinte maneira: quem não tem inteligência para criar, que ao menos tenha coragem de copiar. Boa noite. Com a palavra, vereador Oswaldo Vicente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, na verdade o vereador Antônio Dias André tem razão quando ele diz que não há recurso para algumas coisas, mas para outras coisas há muitos recursos, vereador Antônio Dias André, como foi o caso daquela licitação, aquele processo licitatório que fizeram no valor de 600 mil reais para colocar aqueles auditórios no centro da cidade. Aí foram gastos 600 mil reais. Será que isso seria prioridade? Será que não tínhamos tantas outras prioridades no nosso município, como foi apresentado aqui pelo vereador Christian Berg, a situação que se encontra em risco as famílias da nossa cidade? Eu acho que seria um dinheiro muito mais bem aplicado do que essa tal publicação para divulgar uma falsidade deste governo que está acontecendo nas aplicações dos recursos. Nós temos que cobrar isso sim, porque nós estamos aqui justamente para isso. E tem que sempre procurar a prevenção, antes que aconteçam os casos, como faz o pessoal da rede feminina, a prevenção da doença, a prevenção dos acontecimentos. Nós estamos cansados de falar aqui a questão das faixas de pedestre. Vai acontecer outro desastre daqui a pouco, lá embaixo, no colégio de baixo, lá no Costa Carneiro, é o Samuel Sandrini. Quantas vezes nós já pedimos aqui? Eu acho que esse governo, não sei o que eles estão pensando. Somente as faixas de pedestre seria tão fácil fazer uma pintura para resolver essa situação. Agora já deu início das aulas, as crianças estão lá, e os pais preocupados que a cada momento pode acontecer uma tragédia. E depois não adianta correr lá em 4, 5 secretários, 10 secretários, não resolve nada. Só vão lá para iludir a família, criar uma expectativa e que não muda nada, vereador Christian Berg. Por que já não encaminharam o projeto de lei para esta casa, autorizando 50 mil ou 100 mil reais para socorrer as famílias que estão lá, foram prejudicadas pelo desastre? E esse era o dever do governo. E não trazer para cá secretário de Estado e tal, fazer um decreto de calamidade pública para gastar dinheiro mais uma vez sem os processos licitatórios, sem a transparência devida que devia ser feito agora. Vamos utilizar demais um decreto para gastar um monte e na verdade as famílias que foram atingidas, está aí que nem a mudança não tinha dinheiro para pagar. Foi levantada aqui essa questão. Então será que a nossa gente está contente com esse governo? Porque todos nós estamos pagando os nossos impostos. E será que esses recursos estão sendo bem aplicados? Nós temos que questionar isso sim. A gente vê tanta coisa acontecendo. Aliás, presidente, eu gostaria que esta casa pudesse encaminhar um ofício de condolência da família pelo falecimento deste jovem, que tão cedo deixou a sua vida através dessa tragédia, que poderia ter sido talvez evitado se tivesse um acompanhamento melhor da área social. Aliás, afinal de contas, nós temos a área social do nosso município, nós precisamos até convocar até o próprio secretário para vir a esta casa, fazer uma explanação dos trabalhos prestados à nossa sociedade durante esses 3 anos de governo. Eu acho que foram muito poucos. E quais as prevenções estão sendo tomadas, quais as providências estão sendo tomadas, essas áreas de risco que tem no nosso município, que é um município bastante acidentado. Será que está se fazendo um acompanhamento? Nós temos cheio de funcionários lá na secretaria, muitas vezes sem fazer nada, ocupando uma cadeira, onde poderia estar fazendo visita nessas casas, como o vereador Christian Berg estava lá ajudando. Eles poderiam estar lá também ajudando na prevenção, como faz o pessoal da rede feminina ao combate ao câncer, gratuitamente, sem ganhar nada, voluntário, fazendo isso. Agora lá tem 50 funcionários sentados numa cadeira, que muitas vezes podiam prestar essa assistência, e não fazem isso. Por quê? Só ficam sentados no ar-condicionado, gastando um cafezinho e água. Eu acho que está deixando muito a desejar a área social também do nosso município. Por isso nós temos que levantar essas questões. Mas ontem eu tive na comunidade de Rio Pinheiros, também lá nós estamos numa situação precária. A questão das estradas, lá no Muro do Vai e Volta, temos um aglomerado de casas bastante grande. Eu vou pedir mais uns 5 minutos, presidente. Um aglomerado de casas lá, bastante famílias que residem, não podem nem sair de casa nem chegar mais com seus carros. Está calamitosa. Eu falei hoje de manhã, fui lá, tirei do capricho, falar com o secretário indígena. Ele me disse que a situação está bastante difícil, a falta de recursos. Pois é, mas até agora a arrecadação era bastante grande. Agora só se diz que a receita caiu, mas o povo pagou. O IPTU, 3 anos foram pagos, e certamente agora vai ser pago de novo, quase que 3 milhões. Então nós precisamos cobrar isso. Se a aplicação for mal feita, vereador Mário Cunha, nós não somos culpados.
Culpado é quem tem a caneta na mão e quem governa e que diz onde tem que ser aplicado os recursos. Nós temos que cobrar as melhorias e vamos cobrar isso. Aliás, falei com ele hoje de manhã, com o secretário Bija, e ele me prometeu, e é bom que a comunidade de Rio Pinheiro, através da imprensa, que certamente vai divulgar o pronunciamento de todos os vereadores aqui na casa, saiba que nós estamos cobrando as melhorias também na comunidade de Rio Pinheiros Mágico. Eu quero dizer também que, na semana passada, foi manchete do jornal que a prefeitura deu calote no fornecedor da merenda escolar, no agricultor. Agora, na outra semana, foi a manchete, foi o calote na bolsa da Unibal, que a prefeitura também deu calote, que não pagou os recursos para a Unibal e poder, novamente, este ano, conceder a bolsa de estudo para aquelas famílias que precisam, aquelas pessoas que precisam de uma bolsa para fazer o seu curso superior. Infelizmente, se diz que se aplica na educação 25%, e uma lei aprovada nesta casa, que deveria ser cumprida à risca, nós estamos vendo isso. Está lá na nossa universidade, vereador Mário, só se pagaram no dia de ontem ou hoje, né, porque até agora a gente sabe que os alunos não estão sendo beneficiados com essa bolsa. Aliás, a creche lá em cima, no loteamento Nova Orleans também, os alunos foram para lá para ir para frequentar a creche, os pais levaram, os funcionários foram para trabalhar, chegaram lá, se depararam com a creche fechada, mandaram todo mundo embora, porque estavam com 3, 4 meses de aluguel atrasado e a água cortada. Essa é a situação que se encontra. Na Secretaria da Saúde, o telefone 120 cortado também por 3 a 4 meses. Esta é a situação que está se encontrando no nosso município. Onde que são aplicados os recursos que foram arrecadados? Este governo deve explicação à sociedade. Será que aqueles projetos que fizeram da creche, Flávio Busto, que também é outro risco que está correndo lá, nós aprovamos aqui, já faz no final do outro ano, foi aprovado aqui, para fazer, só fizeram o projeto, quer dizer, gastaram o recurso e nada foi feito. Está lá as crianças numa situação de risco, depois acontece uma tragédia, leva tudo para lá. Aí vai o secretário da Saúde Social, vai o secretário não sei do que, vai outro que tem cargo não sei do que, vão tudo lá e nada resolve. Mas nós estamos alertando, estamos pedindo para que se tome a providência. Nós estamos dando todo o suporte, aprovando, dentro da transparência que nós queremos saber, de forma que estão sendo aplicados os recursos, mas infelizmente nós não estamos vendo isso por parte deste governo. Então, gostaria de deixar esse alerta para que as pessoas que hoje têm o cargo, que ocupam o cargo de secretário também, têm que saber que todos eles estão sendo pagos com o recurso da sociedade orleanense. Nosso recurso, todos nós. Cada um de nós, quando vai comprar uma bala, quando vai comprar qualquer coisa, já está contribuindo com os seus impostos. E, aliás, aqueles que têm cargo, na hora que pagam o seu IPVA, 50% já são acreditados na conta da prefeitura. Está aí as ruas, vereador Mário, uma desgraça, essas ruas são calçadas com lajota, todo quanto é rua que você vai, com calçamento de lajota, está tudo revirado, tudo quebrado, tudo emburacado, a colonia é outro desastre, o pessoal está reclamando que a firma está fazendo um serviço lá, muito bem, de melhorias, mas poderia ser feito de uma maneira onde deixasse a sociedade mais tranquila, com mais animação até para trabalhar no seu próprio negócio, porque ali tem um investimento, cada um tem o seu investimento, né, e quer essa melhoria, mas de uma forma que poderia ser feito bem melhor. Então eu acho que está faltando a cobrança por parte do governo. Mas, presidente, eu quero mais um minuto só. Eu tenho mais a questão. Eu concedo meu tempo a Vossa Excelência. Tá bom, agradeço o vereador Dão. Então, mais um minutinho. Eu hoje ouvi a rádio, por acaso, quando levantei cedo, e eu ia para a minha empresa, e eu ouvi a rádio 106, Edmilson, comentando sobre a questão do Chapadão, a questão da devastação ambiental, a degradação ambiental que está acontecendo na comunidade de Chapadão. Acho que cabe a nós também, porque a lei orgânica do nosso município proíbe, né, está aqui, proíbe ao prefeito municipal fornecer ou conceder alvará de licença para qualquer tipo de exploração de minério no município de Orleans, a não ser que tenha a aprovação por 2/3 desta Casa Legislativa. Eu acho que a fiscalização do município está falhando, onde deveria acompanhar esse trabalho de degradação que está acontecendo na comunidade de Chapadão. E, aliás, presidente, eu gostaria de sugerir também que nós pudéssemos, vereador Mário, criar uma comissão aqui de vereadores, para ir ao local, fazer uma vistoria, verificar, na verdade, o fato que está ocorrendo lá, porque a lei orgânica do município proíbe essa exploração, e nós temos que ver se, na verdade, está acontecendo exploração de carvão, de argila ou de qualquer minério que seja. Também precisamos saber, vereador Walter, do governo, se essa licença está em dia dessas pessoas, porque o
prefeito, para conceder isso, a exploração tem que todo ano passar pela aprovação desta casa a concessão de Amará. E eu faz tempo já que não veio mais nada para essa casa, não houve mais nenhuma discussão, vereador Mário, sobre isso, que se a prefeitura está, na verdade, cumprindo com o seu papel de fiscalização. Já que ele não faz isso e que nós não temos nenhuma informação, vereador presidente. Então, deixa a sugestão aqui a esta casa que, e Vossa Excelência, presidente, possa tomar a iniciativa de na quinta-feira, quando nós temos a reunião das comissões, já montar uma comitiva para nós fazer uma vistoria lá nesse local. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vai ser montado a comissão com essa aí. Finalizando o grande expediente, passaremos a ordem do dia, conforme determina o artigo 187 do regimento interno. Faremos a votação do parecer conjunto número 002/2016, referente ao projeto de lei do Legislativo número 001/2016, concede reposição das perdas aos subsídios dos vereadores de ordem para a atual legislatura e da outra presidência. Peço ao secretário que proceda a leitura do parecer. Parecer número 02/2016. Parecer da Comissão de Redação, Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, referente ao projeto de lei do Legislativo número 001 de 15 de fevereiro de 2016, que concede a reposição de perdas de subsídios dos vereadores de Orleans para a atual legislatura e da outras providências. Reunidas as comissões permanentes acima mencionadas no dia 18 de fevereiro de 2016, na sala de reunião das comissões dessa Casa Legislativa, com a presença dos vereadores Christian Berger, João César Francisco, Mário Juan, Antônio Dias André e Oswaldo Cruzeta, onde na oportunidade foi analisada a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo de número 001, de 15 de fevereiro de 2016, razão que o presente projeto consiste em conceder reposição das perdas sofridas nos subsídios dos vereadores do município de Orleans. Assim, logo após a abertura dos trabalhos, foi indicado o vereador Oswaldo Cruzeta como relator do parecer. Inicialmente, vale frisar que o índice utilizado para a utilização das perdas nos subsídios dos vereadores foi do NPC e IBGE, acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, alcançando um percentual de 11,30%, onde 11,30%, conforme a tabela de referência anexa. Lembramos que cabe ao Poder Legislativo a possibilidade de fazer um reajuste dos subsídios dos vereadores, conforme o que estipula o artigo 3º da Lei nº 2.205, de 17 de junho de 2008, e artigo 24, inciso 23 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, o projeto de lei do Legislativo sob comando visa corrigir as perdas ocasionadas pelo índice de inflação dos últimos 12 meses, ou seja, repassar somente as perdas sofridas no ano 2015 e tão somente no percentual 11,30 correspondente ao índice do NPC e IBGE daquele período de 1º de fevereiro de 2015 a 31 de janeiro de 2016. Destacamos, para tanto, foram utilizados como base do cálculo o fator de reposição do mesmo percentual da correção da inflação. Considerando que a matéria em questão está alicerçada na legalidade, não contendo qualquer inconstitucionalidade e a verba discriminada a proceder, tal correção está devidamente prevista no orçamento deste município, as comissões conjuntamente manifestam-se pela aprovação sem inclusão de emendas. É o parecer, Orleans, 18 de fevereiro de 2016, Oswaldo Cruzeta, relator. Com a palavra, o relator, vereador Oswaldo Cruzeta. Senhor presidente, o parecer é legal, constitucional, estamos pela aprovação. Coloco em discussão o parecer apresentado. A palavra está livre aos senhores vereadores. Coloco em votação o parecer apresentado. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, com força contrária que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Após a aprovação do parecer, faremos a votação única do projeto de lei
do Legislativo número 001/2016, concede a reposição das perdas aos subsídios dos vereadores de Orleans para a atual legislatura e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 001/2016. A palavra está livre aos senhores vereadores. Coloco em votação o único projeto de lei do Legislativo número 001/2016. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os detentores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Faremos a votação do parecer conjunto 003/2016, referente ao projeto de lei do Legislativo número 002/2016, que concede a reposição das perdas aos subsídios do prefeito e vice-prefeito do atual mandato e da outra providência. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer. Parecer número 03/2016. Parecer da Comissão de Redação, Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, referente ao projeto de lei do Legislativo número 002 de 15 de fevereiro de 2016, que concede a reposição das perdas aos subsídios do prefeito e vice-prefeito do atual mandato e da outras providências. Reunidas as comissões permanentes acima mencionadas no dia 18 de fevereiro de 2016, na sala de reunião das comissões dessa Casa Legislativa, com a presença dos vereadores Christian Berger, Júlio Tessa Francisco, Antônio Dias André e Oswaldo Cruzeta, onde na oportunidade foi analisada a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 002 de 18 de fevereiro de 2016, razão que o presente projeto consiste em conceder a reposição das perdas sofridas dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Orleans. Assim, logo após a abertura dos trabalhos, foi indicado o vereador Oswaldo Cruzeta como relator do parecer. Foi utilizado como parâmetro na correção 25 IPC e IBGE nos últimos 12 meses, que acumulou um percentual de 11,30%, conforme tabela da referência anexa. A justificativa apresentada foi muito direta e explicativa, destacando que a atribuição do Poder Legislativo considera a reposição das perdas dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Orleans, mencionando ainda a norma legal estipulada pelo artigo 24, inciso 23 da Lei Orgânica do artigo 3º da Lei número 2203/2008, considerando que a matéria em questão está alicerçada na lei, não contendo qualquer inconstitucionalidade e a verba destinada a proceder tal correção está devidamente prevista no orçamento deste município, as comissões conjuntamente manifestam-se pela aprovação sem inclusão de emendas. É o parecer 18, Orleans, 18 de fevereiro de 2016, Oswaldo Cruzeta, relator. Passo a palavra ao vereador Oswaldo Cruzeta. Parecer legal, constitucional, somos pela aprovação. Coloco em discussão o parecer apresentado. A palavra está livre aos senhores vereadores. Coloco em votação o parecer apresentado. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os senhores contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Após a aprovação do parecer, faremos a votação única do projeto de lei do Legislativo número 002/2016, concede a reposição das perdas aos subsídios do prefeito e vice-prefeito do atual mandato e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 002/2016. A palavra está livre aos senhores vereadores. Coloco em votação único o projeto de lei do Legislativo número 002/2016. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Faremos a votação do requerimento número 001 de 2016. E peço ao secretário que proceda à leitura. Então, Santa Catarina, Câmara Municipal de Orleans, requerimento número 001/2016, Orleans, 18 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente,
cumprimentando-o cordialmente, servindo do presente para solicitar que Vossa Senhoria, que inclua na ordem do dia para apreciação do plenário o seguinte requerimento. Os vereadores que subscrevem o presente alicerçado no artigo 111, inciso 2, e artigo 116, inciso 1, e ainda no artigo 2º, todos do regimento interno da Câmara de Vereadores, requer que seja apreciado e votado e posteriormente a aprovação, que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal requerendo informações que seguem. Primeiro, tem 1. Prestar esclarecimentos quanto à leilão realizada pelo Poder Executivo do ano 2015, apresentando a linha A. Quais os equipamentos que foram efetivamente vendidos? B. Qual o valor arrecadado de cada equipamento? C. Quais as pessoas que sagraram-se vencedoras das propostas no referido leilão? D. De que forma e onde foram aplicados os valores arrecadados? Item 2. Prestar informação quanto à posse do senhor Eduardo Bertoncini como secretário de saúde do município, esclarecendo ainda qual o período em que esteve exercendo tal função. Tal pedido objetiva sanar dúvidas dos senhores edis. Cumprindo os dispositivos legais, solicitamos apreciação, votação pelo plenário e pedimos a aprovação do presente requerimento. Atenciosamente, Oswaldo Cuzeta, do PP, João César Francisco, PSDB, Angela Maria Felipe Braz, PP, Mário Coan, PSDB, Christian Berg, PPS, Antônio Desander, PMDB. Passo a palavra aos vereadores para justificarem o requerimento. Palavra, presidente. A palavra ao Jorge José. Nós só tivemos conhecimento, através da imprensa, que no ano passado ia ser feito um leilão de alguns equipamentos do nosso município. Nós tivemos numa comitiva na garagem da prefeitura, fazendo uma vistoria nos equipamentos, e nós nos deparamos lá com diversos equipamentos deteriorados, inclusive equipamentos seminovos, já em pouco ano de uso, vereador João César, e que talvez com a manutenção, como é o caso de uma moto niveladora que a gente viu lá, que o lance mínimo parece 75 mil, 80 mil, não sei quanto foi vendido, que eu acho que é uma injustiça uma máquina daquela sendo vendida por um valor desse. Então, por isso que a gente está pedindo as informações para ter conhecimento profundo de quantos equipamentos foram vendidos, quais os equipamentos, o ano dos equipamentos, e por quanto foram vendidos, quem comprou, e saber também aonde foram aplicados esses recursos, porque a própria lei diz que todo equipamento que for vendido também tem que ser reposto, tem que ter uma reposição. Da mesma forma, nós queremos saber onde foram aplicados esses recursos. Então, acho que esse requerimento que a gente faz é para o esclarecimento e a transparência do ato público, na qual nenhum vereador aqui, eu acho que tem conhecimento, a não ser os vereadores de situação deste governo, que tem conhecimento, fez esse leilão lá, me parece que bem pouca divulgação houve, porque eu não ouvi através da imprensa local do nosso município nenhuma divulgação sobre esse leilão, porque sempre que se fazia leilão em anos anteriores, é sempre mandado um projeto de lei a esta casa para que a Câmara de Vereadores autorize a venda dos equipamentos e também o que já vai ser feito com o recurso arrecadado. E nós não vimos por parte deste governo nenhuma transparência nesse sentido. Cabe a esta casa buscar esses esclarecimentos para que, através desta casa, toda a sociedade possa saber, na verdade, quais os equipamentos que foram vendidos, o ano que foi vendido, por quanto que foi vendido e aonde vai ser aplicado os recursos. Então, nós precisamos saber se algum vereador de situação tem esses dados, tem essa informação, já pode também dar esclarecimento a nós, que nós não sabemos, e eu acho que nem os próprios vereadores de situação sabem disso. E muito menos a sociedade ordenense sabe, porque eu também não vi nenhuma divulgação, não sei se a imprensa foi comunicada desse leilão. Em outros leilões que aconteceram no nosso município, a imprensa se fazia presente e era comunicada à imprensa, para fazer a divulgação de todo o ato que acontecia, que é um ato público, então não há o que se esconder nada de ninguém e toda a sociedade poderia participar disso. Então, eu peço aos vereadores que aprovem esse requerimento para que nós possamos, o mais rápido possível, ter esses conhecimentos. Coloco em discussão o requerimento. A palavra está livre aos senhores vereadores. Coloco em votação o requerimento número 001 de 2016.
Os vereadores que aprovam permanecem sentados, os que forem contrários esse manifesto. Aprovado por unanimidade. Faremos a votação da indicação número 005, 2016. E peço ao secretário que proceda à leitura. Câmara Municipal de Orleans, indicação número 005 para 2006, senhores vereadores. O vereador abaixo relacionado vem, através deste, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Casa, apresentar a seguinte indicação para apreciação e aprovação em plenário. Que o Executivo Municipal providencie no Canil Municipal a instalação de mecanismo destinado ao tratamento dos dejetos produzidos pelos animais e adote medidas tendentes ao controle populacional dos animais de rua, disponibilizando médico veterinário para acompanhamento dos animais com a periodicidade necessária ao seu adequado atendimento, dispensando ainda os alimentos, medicamentos e vacinas, garantindo o fornecimento adequado de alimentos, ração no caso, e medicamentos, especialmente vacinas, nos termos prescritos por médicos veterinários. Orleans, 19 de fevereiro de 2016, Mário Coan, PSDB. Passa a palavra ao vereador Mário Coan para justificar a indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme eu havia manifestado na tribuna, existe já uma ação civil pública. Quando a prefeitura foi notificada, ela fez recurso, mas o problema está aí. Em época de prevenção de mosquitos, em época onde se procura, na verdade, a sanidade das pessoas, o controle dos animais também é importante. Eu vejo que muitas vezes é negligenciado o atendimento ao ser humano. Imagino o que acontece com os animais. Quando eu vi o vereador Oswaldo falando de que os alunos foram para uma creche e ela estava fechada por falta de pagamento, a gente fica triste. Mas a lei precisa ser cumprida. Quando ela é invocada, a pessoa, e principalmente o agente público, ele é obrigado a responder a isso. E eu não vejo isso acontecendo no nosso município. É um caso que vem se arrastando há muito tempo, e as sugestões solicitadas por um pseudo-secretário que pena assumiu, de que os vereadores não atuam, não apresentam soluções, nós somos capazes de apresentar soluções, sim, para todas as demandas da sociedade. É uma pena que, como vereador, eu só sou um autorizador de um orçamento de em torno de 70 milhões todos os anos. E lembrar à população que não é só o 3 milhões que é arrecadado no município, vereador Oswaldo. A arrecadação própria do nosso município, ela equivale a aproximadamente 8 milhões por ano. 8 milhões de recursos que são arrecadados dentro do município, de ISS, da retenção do IPVA, de IPTU. Então nós não estamos falando de um volume de recursos pequeno. 4 vezes 8, 32. 32 milhões de reais. Tirando os próprios da saúde e da educação, ainda sobrariam 20 milhões de reais, que é dinheiro, recurso limpinho, que se fosse dado prioridade a investimentos no nosso município, nós teríamos uma cidade muito melhor. Vocês imaginem se isso fosse repetido durante 20 anos ou 30 anos, ou constantemente fosse adotada essa política da boa gestão de recursos públicos, da honestidade, da transparência, da clareza, da obrigação de se prestar contas. Talvez eu não precisasse fazer esse requerimento, talvez todas as nossas manifestações não seriam necessárias. Mas como é uma demanda da sociedade, o vereador responde pelas demandas da sociedade, eu fiz isso, para que o Executivo efetivamente cumpra uma lei que já está determinada para ele através do próprio Judiciário. Então, que tome as providências. A maneira de reduzindo a necessidade de demanda, vou apresentar a solução. Rastreamento dos animais e que seja estabelecida uma política própria do município em relação a isso, as penalidades, e aí nós teremos com certeza a redução, e talvez um dia todo mundo que tem o seu animal vai saber que se não cuidar direito vai ser penalizado, e talvez vai existir na rua 1 ou 2 ou 3 e não um monte da qual o município se obriga muitas vezes a tratar. Então peço pela aprovação e fico alerta executivo, a lei é para todos cumprir. Obrigado. Passo a palavra ao órgão de missão de ação. A palavra está lida aos senhores vereadores. O órgão de votação de ação número 005, 2016.
Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Faremos a votação da indicação número 006, 2016. E peço ao secretário que proceda à leitura. Indicação número 006/2016, senhores vereadores. Os vereadores abaixo relacionados vêm, através deste, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Casa, apresentar a seguinte indicação para apreciação e aprovação em plenário. Que seja encaminhado ofício à Corcel, solicitando que seja colocada iluminação no trecho da SC entre a comunidade da Taipa e o loteamento São Jerônimo. Também a colocação de iluminação na rodovia Prefeito Luiz Cruzeta, desde o início do asfalto até a ponte da comunidade do Rio Novo. Orleans, 19 de fevereiro de 2016. Ângela Maria Frenini Brat, João César Francisco, PSD, e a Ângela, PP. Oswaldo Cruzeta, PP, Christian Berg, PS, Mário Juan, PSDB, Pedro João Orme, PMDB e Antônio Dias André, PMDB. Passo a palavra aos vereadores para justificar a indicação. Palavra, presidente. Palavra aos vereadores. Primeiro, quero dizer de que nós temos o vice-presidente da Corcel, que é do nosso município. E eu ouvi há poucos, acho que faz um ano, se não me engano, ele assumindo por um período a presidência da Corcel e entrevista à emissora de rádio da nossa cidade, dizendo-lhe que ia ser feita essa iluminação pública lá da comunidade da Taipa, das nossas empresas, até o loteamento São Jerônimo. E isso não foi feito. Então, eu sugeri aqui, pedi aos colegas vereadores que pudessem assinar junto essa indicação, esse ofício, mandar um ofício desta casa, pedindo providência nesse sentido. Até porque nós temos ali um fluxo bastante grande de pessoas que transitam por ali à noite, né, e aquele trecho ali tudo escuro. E a gente vê a Segero, que fez toda a iluminação desde São do Gero até aqui em cima do morro da Taipa, até nas empresas, e dali para cá, que é da Corcel, fica a desejar aquela tudo escuro. Então, pediria que eles pudessem tomar providência através do pedido dos vereadores, né, que todos os vereadores pudessem aprovar, e também a rodovia aqui que vai até o Rio Novo, que foi pavimentada e agora também está incluso nesse ofício, para que seja feita também a iluminação no trecho lá do Rio Novo até aqui a cidade de Orleans. Então, eu gostaria que todos os vereadores votassem e que nós pudéssemos ser atendidos por essa indicação. Palavra. Essa indicação, somos favoráveis, logicamente. Essa indicação eu fiz agora há pouco tempo atrás, acho em novembro, fiz essa mesma indicação. E amanhã, por volta das 16 horas, o presidente Vitor Assi estará na Prefeitura de Orleans e esses assuntos estarão sendo tratados. Além desses dois assuntos, que seria a saída para o Rio Novo e a Taipa, realmente o vereador Oswaldo tem razão quando diz que o Pedro Tesa, que é o atual vice-presidente da Corcel, inclusive o projeto já está pronto. Esses dois assuntos serão tratados. Também um outro assunto importante, que é aquela saída para Lauro Miller, tem que ser feita a remoção daqueles postes que estão sobre a calçada. Também é outro assunto que será tratado amanhã, além do contrato propriamente dito que a Corcel tem com a Prefeitura. Então, esses assuntos estão agendados todos para amanhã e, com certeza, com essa indicação, reforçando essa indicação mais uma vez, é apresentada ao presidente para que realmente possa se agilizar essa situação e ver a forma mais rápida de se resolver esse problema. Realmente temos uma estrada bonita aqui em direção ao Rio Novo, merece uma iluminação, e ali na Taipa realmente o fluxo é bastante grande, as empresas estão localizadas e cada vez mais as empresas se buscando naquela região, então somos totalmente favoráveis a essa indicação. Eu queria até ratificar que falou o voto, que ia se importar com o Petesa, e eu quero aqui defender a pessoa do Pedro, que realmente é uma das pessoas que está mais interessadas em fazer esse trabalho. Isso aí é viável e está aprovado sim. Coloco em votação a indicação número 006/2016. Só queria que o ofício que vai ser, a indicação que vai ser aprovada fosse encaminhado cedinho para que
prefeito municipal, por oportunidade da reunião, já esteja com a nossa indicação também em mãos. Obrigado. Valeu, vereador. Mais algum vereador? Coloco em votação a indicação número 006/2016. Os vereadores que aprovam perder sentados. Os que forem contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Faremos a votação nominal da tribuna do parecer número 04/2016 da Comissão de Redação, Legislação e Justiça, referente à mensagem de veto número 004/2016, as emendas ao projeto de lei número 043/2015, estima-se a receita fixa da despesa do município de Orlando para o exercício 2016, tendo em vista a leitura do parecer da Comissão e parecer jurídico já no início desta sessão. Passo a palavra ao relator, vereador Eduardo Cruzeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro gostaria de solicitar, presidente, que a votação pudesse ser feita no local de cada vereador, dizendo sim ou não ao veto. Então esse é o pedido que eu faço, caso você decidir. E, segundo, para justificar as emendas que nós fizemos neste ano no orçamento, no final do ano, quando foi votado o orçamento, até porque em 2014 nós já tínhamos feito as mesmas indicações que foi aprovado nessa casa, constava no orçamento, foi feito todo o processo legal, antes de fazer essa indicação, inclusive, nós buscamos os recursos para ser aplicado no município de Orlando para que essas obras pudessem ser feitas. Aliás, a nossa parte nós cumprimos com a busca dos recursos, todos os partidos buscaram recursos que foram aplicados no nosso município. Infelizmente, as obras que nós apontamos, nenhuma foi realizada. Então, nós achamos por bem que novamente constasse novamente no orçamento para esse ano, para que o prefeito pudesse executar aquilo que não fez já no passado, que deveria ter feito. Por outro lado, nós temos aí também o veto do planejamento de dotação orçamentária de verbas do nosso município, que o prefeito possa fazer através de decreto. Nós não concordamos com isso, achamos que um governo que não tem credibilidade nenhuma, desmoralizado, da forma como está, nós darmos um cheque em branco para que ele possa utilizar o recurso de 70 milhões de reais da forma como ele bem entender. Nós achamos que deve ser passado tudo pela Câmara de Vereadores, que a Câmara possa analisar e votar e decidir pela aplicação do remuneramento desse recurso. Aliás, já tem um orçamento montado, inclusive com as nossas emendas, aonde poderão ser aplicados os recursos. Fora desse que nós aprovamos no orçamento, qualquer remuneramento que tenha que ser feito, essa casa está presente a qualquer momento para decidir pelo sim ou pelo não, pelo bem do nosso município, sempre é isso que nós prezamos. Então, não há nenhum problema de nós derrubarmos o veto na noite de hoje. Eu conclamo a todos os vereadores que votem sim na hora da votação para aprovar o parecer que nós fizemos, derrubando o veto do prefeito. Com a votação sim, nós aprovamos o parecer e fica derrubado o veto do prefeito, prevalecendo aquilo que nós aprovamos no orçamento, que é as emendas e que qualquer remuneramento de verba não pode ser feito sem a prévia autorização da Câmara de Vereadores do nosso município, do Legislativo. Então, peço aos vereadores que votem sim pela aprovação do parecer. Coloco em discussão o parecer número 04/2016. Palavra. Palavra vai embora. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, a Lei 4.320 e o Brasil adotou o orçamento por programa. Então, no orçamento do programa, todo o gasto público ele precisa estar num programa, num projeto, em uma atividade. Cumpre ao governo, vamos supor que tem uma atividade aqui de melhoria da locomoção das pessoas, que seja o projeto que esteja sendo implementado. Cumpre ao Executivo, e aí discordo totalmente do parecer apresentado pelo Executivo, quando diz que a Câmara criou despesas. Não, nós só especificamos, na verdade, as atividades que nós gostaríamos que o governo municipal executasse com base no programa já existente, no projeto já existente e numa atividade já existente. A gente simplesmente individualizou o gasto público, tanto que foi apontado, ou foram apontadas as fontes de recursos já existentes, os programas já existentes, porque senão a gente nem poderia fazer tal emenda. Então o Executivo peca quando
não analisa, e principalmente quando descumpre a vontade do povo. A gente muitas vezes vê acontecer audiências públicas, a gente vê o governo apresentando para a sociedade nas campanhas políticas um plano de governo, onde depois é engavetado, rasgado e esquecido. E as boas práticas da gestão pública dizem que o orçamento ele tem que dar continuidade a projetos já existentes, por isso que o orçamento por programa também e as peças orçamentárias do plano plurianual, da lei diretriz orçamentária, da lei orçamentária anual, ela é uma peça única. O plano plurianual ele é regionalizado para contemplar diversos interesses de várias partes do município. A lei de diretrizes diz qual a alocação de recursos vai existir em determinado ano, e a lei orçamentária anual simplesmente diz que existem recursos para efetuar determinados gastos. Então, não adianta o Executivo vir depois de descumprir a individualização orçamentária de diversos anos, e se Vossa Excelência souberem, a nível nacional existe o orçamento impositivo de parte dos recursos. Veja que nem lá se conseguiu estabelecer que aquilo que seja aprovado seja implementado. Talvez, se nós vivêssemos um modelo parlamentarista, o orçamento impositivo estaria vigorando e seria muito mais fácil o controle por parte do Legislativo, por parte da sociedade, e também, por que não, por parte do Executivo, que daí não poderia mudar de ideia a cada momento. Então, nós não criamos despesa, nós apontamos as fontes de recursos dentro de programa, projeto de atividades existentes, e esse é um direito individual de cada vereador apresentar dentro do prazo de tramitação das peças orçamentárias as respectivas emendas. Então, eu acredito até que para reconhecer, valorizar o trabalho legislativo e até para respeitar a lei, todos deveriam votar pela aprovação desse parecer, derrubando o veto e valorizando também o trabalho dos vereadores e as necessidades da sociedade. Veja bem que se nós formos fazer matematicamente a quantidade de recursos que a gente fez em individualização, ela é desprezível frente ao orçamento de praticamente 70 milhões de reais que a gente aprovou. As emendas que vocês fizeram, senhores vereadores, não dá, digamos, sei lá, 2% do orçamento. Não chega a isso. Talvez a obra mais cara, vereador Oswaldo, seria a obra do Rio dos Pinheiros, mas que Vossa Excelência e seu partido já arrumou recursos que simplesmente seria uma permuta. O dinheiro que era para investir em um local foi investido em outro, e simplesmente deveria haver a contrapartida. Mesma coisa, vereador Antônio Dias André, aconteceu com o ginásio da Pindotiba, que o PMDB trouxe recursos, alocaram para outros locais e o vento levou. Então, deveria existir um respeito. Se o Executivo quer ser respeitado pelo Legislativo, ele também deveria respeitar as prerrogativas dos vereadores. Senão, é como diz o orçamento, para que nós existiríamos? Nós existimos porque o Poder Legislativo ele foi criado pela Constituição Federal, ele é uma estrutura de poder que tem funções próprias, recursos próprios e funções próprias. Então, diante disso, eu fiquei chateado em relação à apresentação desse veto, porque ele é descabido no atual momento, e não entendo porque que o Executivo tenta esse confronto, visto que a bancada de oposição tem voto suficiente para derrubar esse veto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o momento de se derrubar o veto do Executivo. Se a gente analisar e ouvir as alegações da administração, você entende que a administração tem razão no que expõe para pedir esse veto. Se a gente ouvir as alegações para a derrubada do veto por parte da Câmara de Vereadores, da nossa assessoria jurídica, você dá razão à Câmara de Vereadores. Acho que é para, a princípio, numa análise mais clara, eu entendo que devemos sim derrubar o veto executivo, e os vereadores que compõem a bancada do governo também façam isso, até porque em 2014 também fiz indicações dentro do orçamento, e entendo que se houver algum tipo de ilegalidade, há de se, dentro da Constituição, se derrubar isso sem trazer um problema maior à administração. Entendeu? A administração de pelo menos fazer o alerta daquilo que entende como irregularidade dentro daquela que foi aprovada, mas a Câmara justifica de uma outra forma, e nós, com certeza, de forma alguma, estaríamos legislando contrário às
aquilo que os vereadores que indicaram e que são justas as suas prerrogativas de indicar, eu acredito sim, tem o seu direito de fazer isso, e quem está na ponta que poderia receber o benefício, com certeza não pode ser prejudicado. Então, estamos, é um imbróglio que está sendo definido através das duas assessorias jurídicas, e que nessa casa acabamos hoje, então, votando também pela derrubada do veto feito pela administração, e dentro da legalidade que se faça o que é certo dentro da administração e dentro da nossa casa. Mas o governador, eu disse também. Presidente, eu quero só analisar o comportamento dos vereadores com relação a esse assunto. Em primeiro lugar, obviamente, os assessores jurídicos de um lado e de outro mostram o seu poder de força, o seu conhecimento e, acima de tudo, defendendo as suas razões. Porém, eu vi hoje aqui com muita satisfação a manifestação dos vereadores de todos os lados e a clarividência, a clareza e a visão do vereador Walter Orbe como líder do prefeito, mostrando que realmente obra que tem que ser feita vai ser feita e, acima de tudo, sem prejuízo a quem quer que seja. Obviamente, as questões jurídicas são resolvidas pelos juristas, porém nós aqui vamos fazer esse trabalho do legislativo. Parabéns, vereador. Eu também quero manifestar sobre a minha emenda. O meu recurso para fazer de Rubelo é uma emenda de advivência de R$250 mil. Eu indiquei, mas o recurso está fora do recurso. A prefeitura botar uma partida, quer dizer, 20%. Então, eu não vejo por que até o prefeito vetar. Até aqui, desde já, agradecer e dizer que hoje os vereadores foram parabéns. Diz o prefeito, vou voltar para derrubar o prefeito. Mostraram que nós aqui defendemos o interesse dos vereadores, porque nós temos indicado para a melhoria do povo. Então, desde já, quero parabenizar os vereadores da legislação que, através do líder do prefeito, e vão voltar para derrubar o veto. Mas aqui o vereador coloca em votação o parecer número 04/2016, iniciando a votação nominal na tribuna, para aparecer cada um na cadeira. Vereadores da tribuna. Os vereadores que são favoráveis ao parecer pela manutenção das emendas e derrubada do veto deverão manifestar dizendo sim. Os que não forem contrários ao parecer deverão manifestar dizendo não ao parecer. Primeiro vereador, vereadora Ângela Maria Filho Bratos. Sim. Vereador Antônio Dias André. Sim. Vereador Cristo Wagner. Sim. Vereadora Elizabeth Menegas Vagem. Sim. Vereadora Jéssica Machona. Sim. Vereador João Pedro Francisco. Sim. Vereador Mário Campos. Sim. Vereador Oswaldo Cruzeta. Sim, presidente. Vereador Pedro Ordem. Sim. Vereador Rodinei Pereira. Sim. Vereador Walter Ordem. Sim. Sim. O parecer pela derrubada do veto foi aprovado por unanimidade, com 11 votos a 0. Passaremos à última parte da sessão, denominada de explicações pessoais, conforme o artigo 192 do Regimento Interno. No espaço dos vereadores poderão manifestar acerca dos assuntos levantados na sessão ordinária. Ele diz a respeito o que tenha sido mencionado em seu nome. Advirto que não será permitido a parte, conforme determina o regimento interno. A palavra está livre. Eu, vereador, a manifestar, sinceramente, agradeço a presença de todos. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de fevereiro, às 19 horas. Boa noite.